Em meio ao panteão nórdico, onde deuses como Thor e Odin são louvados por sua bravura e sabedoria, existe uma figura que não se encaixa, mas também não pode ser ignorada. Loki. Um nome que provoca temor, fascínio e confusão. Ele não é apenas o deus da trapaça. É o elo entre a ordem e o caos, entre o destino e a destruição. E entender Loki é entender o próprio colapso dos deuses. Ele é chamado de mentiroso, mas também de gênio. É acusado de causar a queda de Asgard, mas sem ele, ela talvez nunca tivesse sido construída. Loki é uma ferida aberta no tecido da mitologia nórdica. Uma presença desconfortável, que transforma heróis em tolos e monstros em filhos. Não há como olhar para a história dos deuses sem ver suas digitais espalhadas pelas tragédias e pelas vitórias. Este vídeo não é apenas sobre um deus trapaceiro, é sobre um personagem que desafiou o destino dos próprios deuses, que brincou com a verdade como se fosse argila, que foi odiado, mas também necessário. Hoje, o guardião do Cronos abre as páginas esquecidas do tempo para revelar quem foi Loki realmente. Loki não nasceu entre os deuses, mas sim entre os gigantes de gelo, os inimigos ancestrais de Asgard. Filho de Laufey e Farbauti, seu sangue corria em contraste com o de Odin. Mas ainda assim, foi acolhido como irmão pelo pai de todos. Um gesto incomum ou uma aposta perigosa. Desde cedo, Loki se mostrou diferente, astuto, encantador e perigosamente imprevisível. Ao contrário dos outros deuses, Loki não empunhava martelos nem comandava exércitos. Sua arma era a palavra, a mentira, a manipulação. Mas não se engane, ele também salvou os deuses em diversas ocasiões. Foi ele quem recuperou o martelo de Thor, quem trouxe presentes mágicos dos anões e quem enganou inimigos com sua inteligência. Loki era, ao mesmo tempo, solução e problema. No entanto, sua natureza dual confundia até os mais sábios. Como podia alguém ser tão necessário e tão destrutivo? A verdade é que Loki transitava entre mundos, com a habilidade de mudar de forma, homem, mulher, peixe, cavalo. Ele era o caos encarnado, adaptável, indomável. Nenhuma prisão o mantinha, nenhum rótulo o definia. Loki também era pai, e seus filhos não eram comuns. O lobo Fenrir, a serpente Jormungandr e a deusa da morte Hel. Todos eles, como o pai, estavam destinados a desempenhar papéis cruciais no fim dos tempos. Como se Loki fosse não apenas um personagem, mas um prenúncio, um arauto da queda de tudo o que os deuses tentavam preservar. Mas será que Loki era realmente mau? Ou apenas necessário para o equilíbrio do cosmos? Talvez o erro dos deuses não tenha sido confiar nele, mas tentar mantê-lo sob controle. Porque Loki não era um vilão tradicional, era um reflexo do ego, da arrogância, da falha inevitável dos que se acham imortais. Apesar de sua fama de trapaceiro, Loki foi o responsável por algumas das maiores vitórias dos deuses. Quando Thor perdeu seu martelo Mjolnir para o gigante Thrym, foi Loki quem arquitetou um plano ousado: disfarçar Thor de noiva e infiltrá-lo na cerimônia de casamento para recuperar a arma sagrada. O plano funcionou e os gigantes foram derrotados. Astúcia em vez de força. Essa era a assinatura de Loki. Certa vez, o muro que protegia Asgard estava inacabado e um estranho construtor ofereceu concluí-lo rapidamente, com a ajuda de seu poderoso cavalo. Em troca, pediu a deusa Freyja, o Sol e a Lua. Os deuses aceitaram sob condições rigorosas, mas o construtor quase venceu o desafio. Desesperados, os deuses exigiram que Loki resolvesse o problema. Ele se transformou em uma égua e seduziu o cavalo mágico, impedindo a conclusão da obra. Daquela união nasceu Sleipnir, o cavalo de 8 patas que Loki deu a Odin. Essas histórias mostram que Loki não era apenas um agente do caos, mas também um solucionador de problemas.
Quando os deuses precisavam escapar de armadilhas impossíveis, era a mente de Loki que trazia a resposta. Ele transitava entre os mundos, Asgard, Midgard, Jotunheim, com facilidade, reunindo informações, fazendo acordos, plantando sementes. Muitos dos objetos mais poderosos dos deuses surgiram por sua intervenção. O próprio Mjolnir, o anel de Draupnir, o navio mágico Skidbladnir, tudo isso foi forjado por anões após provocações engenhosas de Loki. Ele era o elo entre os mundos visível e oculto, entre a ordem e o caos, entre o bem e o necessário. Mas a cada vitória obtida com truques, um preço era cobrado. Os deuses começavam a desconfiar. Cada solução de Loki parecia esconder um fio solto, uma brecha, uma consequência futura. E aos poucos, o herói inesperado tornava-se uma ameaça inevitável. Tudo mudou com um acontecimento trágico, a morte de Balder, o deus mais amado de Asgard. Balder era a promessa de paz, o símbolo de um futuro melhor. Preocupada com visões de sua morte, sua mãe, Frigg, fez todos os seres jurarem que não o machucariam, exceto o visco, considerado inofensivo. Loki descobriu isso. Com seu veneno sutil, ele fabricou uma flecha de visco e a entregou ao cego Hodr, irmão de Balder, que, sem saber o que fazia, atirou, matando Balder diante de todos. O silêncio que caiu sobre Asgard foi o prenúncio da ruína. Não havia como esconder. Foi Loki quem causou a tragédia. O crime rompeu algo profundo. Os deuses tentaram negociar a volta de Balder do reino dos mortos. Mas Loki, disfarçado de uma velha, recusou-se a chorar pela perda, selando o destino do jovem deus. Foi o ponto sem retorno. O trapaceiro que tantas vezes o salvara, agora era o arquiteto de sua dor. A confiança foi quebrada. As ações de Loki já não eram vistas como astúcia, mas traição. O deus brincalhão se transformou, aos olhos de Asgard, no símbolo do perigo interno. Alguém que conhecia todos os segredos e que, por isso, podia destruir tudo. A resposta dos deuses viria com força e vingança. Loki não era mais bem-vindo entre eles. A ruptura foi total e, com ela, o início de uma nova era. Uma era de medo e de profecias sombrias. Quando os deuses decidiram capturá-lo, Loki fugiu. Transformou-se em salmão, escondeu-se entre os rios e as montanhas. Mas não havia mais para onde correr. Foi finalmente capturado pelos deuses em sua forma verdadeira. Seu castigo seria tão simbólico quanto cruel. Usando as entranhas de seu próprio filho, os deuses amarraram Loki a 3 pedras. Acima dele, uma serpente foi posicionada para destilar veneno sobre seu rosto eternamente. Sua esposa fiel, Sigyn, recolhia o veneno em uma tigela, mas quando ela a esvaziava, o líquido queimava Loki, fazendo-o contorcer-se em agonia. As lendas dizem que seus espasmos causavam os terremotos da terra. Ali, preso entre o sofrimento e a escuridão, Loki não esqueceu, apenas esperou. Seu castigo não era apenas físico, era a tentativa de apagar sua voz, de calar o elemento imprevisível do universo. Mas em cada história contada nas fogueiras vikings, em cada sussurro sobre o que viria no fim dos tempos, seu nome permanecia vivo. O castigo dos deuses era também um sinal de medo. Eles sabiam, prender Loki era adiar o inevitável, não impedir. O caos, uma vez compreendido, não pode ser destruído, apenas contido. O fim dos tempos na mitologia nórdica tem um nome: Ragnarok, uma última batalha entre deuses e forças do caos, onde tudo seria destruído para que algo novo pudesse nascer. E Loki, o prisioneiro dos deuses, seria libertado. No dia em que os grilhões de sua prisão se romperem, ele marchará à frente dos gigantes, com fogo nos olhos e um exército nas costas. Guiará a embarcação Naglfar, feita das unhas dos mortos, pelas águas tempestuosas rumo a Asgard. Loki enfrentará Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, e os dois, que se odiavam desde sempre,
morrerão juntos. O universo tremerá, os mundos cairão e os deuses perecerão, inclusive Odin, Thor e todos aqueles que um dia reinaram. Mas o Ragnarok não é só destruição, é renascimento. É preciso que o mundo antigo morra para que o novo floresça. E mesmo Loki, o inimigo final, é peça essencial nesse ciclo. Seu papel nunca foi apenas causar dor, foi provocar mudança, sacudir o que está estagnado, apontar as falhas do sistema. E no fim, ele cumpre esse destino com fúria e clareza. Séculos após os vikings desaparecerem, o nome de Loki ainda vive. Sua imagem foi transformada, reinventada. Em livros, filmes e discussões filosóficas, ele é o espelho de nossa inquietação. O Deus que não se encaixa. O que questiona a autoridade. O que ri quando todos rezam. Ele representa o poder da dúvida. O desconforto necessário, a mente que não aceita verdades prontas. Loki é o sussurro que pergunta: e se tudo isso for uma mentira? Talvez seja por isso que ele nunca desapareceu. Porque o mundo precisa de deuses que não sejam apenas heróis, mas que sejam humanos em sua complexidade. Loki é amor e ódio, lealdade e traição, risos e lágrimas. Ele nos lembra que o caos faz parte da ordem, que o desequilíbrio também move a roda da história, que nada é eterno, nem mesmo os deuses. E no fim, talvez Loki não tenha enganado o destino. Talvez ele tenha sido o único que o entendeu por completo.